Que demais! Lula da Silva voltou a afirmar que é necessário regulamentar as redes sociais no Brasil. Ele criticou o atual chefe do executivo, Jair Bolsonaro. Afirmou que um Brasil tem um presidente que conta 5 mentiras por dia por meio das redes sociais. E com isso, segundo ele, acontece um ataque à democracia. E para o ex-presidente, os meios de comunicação precisam ser democráticos, todas as pessoas com o direito de serem ouvidas e sem censura dos donos da mídia. A declaração do ex-presidente foi feita em Bruxelas, na Bélgica, durante uma entrevista coletiva que concedeu depois de um encontro com um grupo de empresários no Parlamento Europeu. Isso é você, Bruna. Me dá a honra de comentar esse assunto, né? Que eu acho que eu vou precisar de muito humor para comentar esse assunto, porque alguém se diz defensor da democracia, diz que o presidente atual conta 5 mentiras, sendo que o Lula teve a pecha de ser mitomaníaco. Ele foi, ao longo do seu governo, ele recebeu o apelido de mitomaníaco. Então, o que ele está tentando fazer agora, o que é até engraçado, é atribuir a uma outra pessoa a pecha que lhe foi atribuída pela opinião pública. Não foi por um adversário político, foi por todos aqueles que estavam acompanhando o seu governo, justamente por causa daquela história de que o Zé Dirceu, que era seu braço direito e criou um mensalão, né, e ele disse que não sabia de nada. Aquilo virou piada, porque não existe isso de não saber de nada quando seu braço direito faz esquema de corrupção. Você sabe sim, isso vale para todos, tá? Não é só para o Lula. Evidentemente, ali ficou muito feio. Dali para frente foi mitomaníaco para lá, mitomaníaco para cá, apedeuta. Os apelidos da era Lula são inesquecíveis. Naquela época, como não tinha politicamente correto, esse controle da imprensa, essa violência, né, de uma imprensa que quer dinheiro, havia um pouco mais de liberdade de expressão, né? Hoje sim a gente está num momento complicado. E aí vem esse sujeito que diz que para a mídia ser democrática, ele, Lula, tem que regulamentá-la, né? E é engraçadíssimo a gente ver todo mundo falando do Lula como candidato como se fosse uma coisa normal, um ex-condenado, alguém que foi condenado em 3 instâncias. Ai, mas ele foi inocentado, as acusações caíram. Sim, as acusações caíram. Formalmente, ele pode ser inocente. A pergunta é, formalmente, será que isso tem a ver, a forma, a aparência, tem a ver com a essência? Vamos pensar mais na essência e menos na aparência? Porque o povo, ele lembra da essência do Lula. A essência do Lula é ter sido acusado de chefe de quadrilha com ótimos argumentos. Ele quer posar de estadista, falando que é democrata e ainda dizendo que vai regulamentar redes sociais. Quer dizer que para ser democrático, ele tem que escolher como as pessoas vão se manifestar? Isso é ser democrático? Isso é uma piada. Essa candidatura é uma piada. E o fato de a gente ter toda a imprensa elogiando ele, boa parte da imprensa, discutindo esse assunto e achando, lidando como se fosse normal o Lula ser um candidato, isso é cúmplice. Isso é uma espécie de cumplicidade imperdoável, eu considero imperdoável, um erro que todo mundo faz, imperdoável com crime organizado, tá? Você teve a Lava Jato tentando dar um breque na impunidade, a gente tem agora essa reação do sistema e aí de repente surge um sujeito que foi o motor para que a Lava Jato tivesse um significado, impacto tão forte na população, dando essa tapa na cara dos brasileiros. Felizmente ele fez na Europa. Se ele tivesse proferido um discurso desse aqui no Brasil, teria levado tomatada e com muita justiça. Marcelo, boa tarde, amigos. Ele não prometeu o controle da mídia. Isso é uma proposta, isso é uma ideia que, aliás, o Lula já expressou em outras vezes e que é uma ideia que, inclusive, deixa muitos dos seus aliados de campanha, né, dos seus assessores de campanha e também do PT, né, deixa esse pessoal em polvorosa, porque é, assim, um flanco que o Lula abre para ser atacado. E é difícil entender por que um político experiente como ele sempre insiste em fazer isso. Eu acho que o Lula, experiente como ele quer sim, ele faz isso propositadamente para provocar um debate sobre um tema que é bastante espinhoso. Porque, veja, quando você fala, primeiro que ele não está falando em censura, né? Quando você fala em algum tipo de controle, você pode imaginar uma série de coisas. O Lula, em 2009, ele convocou o governo Lula, né? Ele convocou algo chamado CONFECOM, que foi uma Conferência Nacional de Comunicações, onde foram dezenas e dezenas de veículos para discutir uma série de propostas de comunicação, e estou muito à vontade para falar disso, porque eu também fui e discordei de muita coisa, concordei com outras e
basicamente concordei muito com a questão, na época, tratada a respeito de rádios comunitárias. Se democratizou muito esse universo, abriu-se a possibilidade que elas continuassem existindo até hoje, porque naquele tempo havia uma série de limitações, até porque grandes veículos também tinham interesse em que esses veículos tivessem um alcance bastante reduzido. E o tempo passou, o Lula mais tarde chegou a falar, inclusive, de controle, de regulamentação de controle cruzado, ou seja, limitar que quem tivesse, por exemplo, uma emissora de televisão, de rádio, de cabo, de jornal e tal, ou seja, o cara não pudesse ter, o grupo de comunicação não pudesse ser dono de todas, não pudesse atuar em todas as plataformas. Isso já ocorre em alguns outros países. Não considero uma boa medida. Eu acho que cada um faz o que bem entender, investe onde ele acha que vai abrir uma possibilidade de ganhos para ele. E agora ele fala também internet. Sobre a internet ele falou duas coisas. Ele falou em algum tipo de regulamentação e também de cobrança de impostos. E em relação a cobrar alguma coisa, eu acho justo. Porque, afinal de contas, está todo mundo ganhando, todo mundo vendendo espaço publicitário e ninguém paga. Sobre controle, eu não gosto muito, não gosto dessa ideia. Eu acho que é tudo sempre muito sutil, isso pode resvalar, pode ter algum desvio e, de fato, terminar em algum tipo de mordaça, e isso não é algo de Estado democrático. Aliás, o Lula foi presidente do Brasil 8 anos, não houve mordaça alguma, e eu espero que, se por acaso algum dia ele voltar, isso também continue sendo regra. Olha, saudações, meus amigos e amados haters. Controle pode ser censura, sim. Ainda mais num país como o nosso, onde a liberdade de expressão é sempre vilipendiada e sempre relativizada, embora a nossa Constituição Federal de 1988, com reconhecimento pleno, confirmação, ratificação, corroboração do Poder Supremo, diga que não tem censura no Brasil. Mas, no fim das contas, acaba tendo. Então, hoje, vamos cumprir agora a dura tarefa de ressuscitar o morto, porque Luiz Inácio Lula da Silva é o morto-vivo da política brasileira. É o cadáver insepulto, o homem que desmoralizou a honradez da política brasileira. É alguém sem condição moral alguma de disputar nenhum cargo político. Foi solto, está aí livre, leve e solto, porque foi descondenado por um absurdo golpe jurídico-institucional dado pelo Poder Supremo sobre 3 instâncias do Poder Judiciário. Então, já começamos mal a história a discutir esse assunto. Vamos lá. O que meio de comunicação precisa? Precisa de liberdade plena para funcionar. Não tem essa história, é inconcebível a gente trabalhar com essa história de imprensa que venha a ser controlada, meio de comunicação que venha a ser controlado. A única regulamentação admissível hoje é aquela que diga que temos que ter plena liberdade nos meios de comunicação, sobretudo nas redes sociais. Essas big techs não podem ter o poder de censurar, tirar do ar quem elas querem ao bel prazer, ao arrepio da lei, ao arrepio da própria Constituição brasileira, que garante, repito, é inconstitucional censurar. Então, o que nós precisamos não é de regulamentação, é de garantia da liberdade de expressão. Infelizmente, o Partido dos Trabalhadores, a visão stalinista de José Dirceu de Oliveira e Silva, um ultra-extrema esquerdista, um cara que não tem apreço pelo regime democrático, ele defende o controle dos meios de comunicação. Tanto que o PT até chegou a pensar na criação do Conselho Nacional de Jornalismo, em que eles iriam aparelhar com seus dirigentes sindicais a profissão jornalística para impedir quem pudesse exercê-la livremente. Ia ter uma espécie de controle direto estatal sobre a profissão. Isso a categoria reagiu e essa porcaria autoritária
não passou. Seria uma inutilidade, um desserviço à atividade jornalística que pode ser exercida por qualquer pessoa. Ela não é privativa do jornalista que apenas fez a universidade. Jornalismo é um conceito muito mais amplo, é a descrição objetiva da realidade. Isso pode ser feito por qualquer pessoa honesta que pense. Então, nota -13 para o presidente Lula, que entra com a demagogia de novo de tentar regulamentar e controlar meio de comunicação no Brasil. Quero dar um passo atrás antes de explicar melhor a conclusão evidente para mim. Lembrando por que a gente está falando dos comentários do Lula, né? Porque numa situação normal, o Lula continuaria preso, né? Ele é um corrupto, ele é um bandido, ladrão, o maior corrupto da história do Brasil. Eu não estou muito interessado no que pensam vários prisioneiros aí, né? Que cometeram inúmeros crimes. Então, por que a gente está falando do Lula? Quando a gente faz essa pergunta, isso é muito importante para a gente não cair nessa espiral de cumplicidade de que falou inclusive a Bruna, que boa parte da ex-imprensa tem feito. Eu prefiro chamar de ex-imprensa porque, como jornalismo, morreu faz tempo essa velha mídia, né? Lula deveria estar preso e está solto por conta de companheiros supremos que ele e a Dilma, seu poste, colocaram lá, não se sentiram impedidos de julgar nada, melaram a Lava Jato depois de vários anos, né? E colocaram ele solto e elegível. Então é por isso que nós estamos tendo que debater o impostor do Lula pela Europa. Por que ele foi para a Europa falar essas coisas? Porque no Brasil ele não consegue circular, apesar das enquetes desses fajutos institutos de pesquisa o colocarem como o favoritíssimo com 484% de chance de vitória no primeiro turno. Qualquer coisa que o Lula acusa nos outros, ele faz diante de um espelho. Isso é a tática ensinada por Lenin. Então, mitomaníaco acusa os outros de mentiroso. O Lula é o maior mentiroso da história, cínico. Isso tudo é um grande consórcio de cinismo que nós estamos vendo, né? Boa parte da imprensa, muita gente saudosista dos dutos irrigados com petrolão e corrupção e desvio de recursos do governo, quando o PT estava no governo, e por aí vai. Então, a esquerda radical, ela nunca lidou bem com a liberdade de expressão. Na época da imprensa, com a hegemonia da opinião publicada, havia uma possibilidade de controle maior, você tentava comprar quem estava à venda, intimidar alguns, ameaçar e tudo mais, né? E hoje, com a era das redes sociais, isso ficou muito mais difícil. Então essa turma não está lidando bem com isso, e quer calar, quer censurar, quer perseguir. Então quando o Lula diz que tem que ter liberdade sim para educar, para falar a verdade, mas não para mentir e atacar, a gente tem que apertar a tecla SAP e entender. Tem liberdade para falar amém para tudo que o PT disser, e quem não seguir essa cartilha será perseguido. É disso que se trata, nada diferente. Ou será que é verdade espalhar que o Lula era um preso político perseguido? Na ótica do PT sempre foi essa narrativa. Então quem dissesse o contrário estava mentindo. Então é óbvio que eles querem censurar, como fazem em todas as ditaduras socialistas, como fazem todos os companheiros do Lula que ele reverencia até hoje. Cuba, Venezuela, Nicarágua e por aí vai. Então, por motivos óbvios, eles não lidam bem com essa liberdade. Até porque hoje, como lembrou muito bem o Serrão, ninguém precisa de faculdade de jornalismo, o que via de regra pode até ser pior, né? Cá entre nós, tudo tomado pela hegemonia de esquerda. Ninguém precisa disso para ser jornalista, para exercer a profissão de revelar fatos, investigar ou expor, reportar e comentar e analisar, que são funções diferentes. Veja o veredito que saiu hoje do Kyle Rittenhouse aqui nos Estados Unidos, felizmente inocentado, porque obviamente foi legítima defesa, e as imagens foram reveladas ali, que mostram a legítima defesa, por pessoas que estavam na rua, com seus telefones. Fizeram jornalismo que, se dependesse da mídia mainstream americana, ia ser jogado para baixo do tapete, porque queriam impor uma narrativa onde ele era um supremacista branco que matou negros, sendo que ele atirou em 3 pessoas brancas com ficha criminal. Mas isso é um outro assunto. Eu estou dando um exemplo recente para mostrar que hoje em dia qualquer um pode ser jornalista. E isso está incomodando a turma da velha e ex-imprensa e a turma da esquerda radical. Por motivos óbvios, eles preferiam um conluio, né, uma conversa de comadres, onde eles organizam ali o valor e fica tudo por isso mesmo. E a direita
a maioria silenciosa fica à margem desse processo, que é mais ou menos o que acontecia antes, né? Então, de novo, essa turma de militantes disfarçados de jornalistas preferem a servidão remunerada com um corrupto autoritário no poder do que a liberdade tendo que concorrer com as redes sociais. Eis a constatação.